O que está sendo montado é algo que se tentou nos Estados Unidos. Está sendo tentado com muita antecedência questionar o resultado das eleições. E isso é muito grave. O sistema é seguro e existe uma suposição muito forte que está por trás disso tudo. É uma armação para questionar o resultado das eleições de 2022. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, não é o único político preocupado com o movimento liderado pelo presidente Jair Bolsonaro para reintroduzir o sistema que utiliza o voto impresso no Brasil. No último sábado, os presidentes de 11 partidos, inclusive aliados do presidente, como o PP e o PL, decidiram se opor publicamente à proposta de emenda constitucional apresentada pela deputada bolsonarista Bia Kicis. O texto também é rechaçado por ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. Para ser aprovada, a PEC precisaria do apoio de pelo menos 308 deputados. Porém, apenas os partidos reunidos no sábado já somam 326 dos 513 votos. Mesmo assim, o governo mantém a defesa da proposta, que, segundo Bolsonaro, serve para impedir supostas fraudes, jamais comprovadas no processo eleitoral. Questionando até mesmo a eleição da qual saiu vitorioso, Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. Fecha aspas. O presidente, aliás, já foi interpelado judicialmente para apresentar provas de supostas fraudes, o que ainda não fez. Mas apesar da manifestação pública dos partidos, a tramitação da proposta avança na Câmara dos Deputados. Na segunda-feira, o relator, o também bolsonarista Felipe Barros, apresentou seu parecer na comissão especial. De acordo com o texto, torna-se obrigatória a impressão do voto, que seria depositado automaticamente em uma urna indevassável, sem contato manual. O eleitor poderia conferir o voto pela impressão, que também seria utilizada para fins de auditagem da apuração. Mas especialistas em direito eleitoral advertem que é justamente a reintrodução do papel no processo que abre caminho para fraudes. Entendimento compartilhado pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. O que nós fizemos com o sistema eletrônico de votação foi derrotar um passado de fraudes que marcavam a história brasileira no tempo do voto de papel. A articulação de 11 partidos contra a proposta de Bolsonaro joga por terra os planos de mudar o sistema de votação? O que esse episódio demonstra sobre a relação do presidente com o Centrão? E quais são os riscos que essa mudança poderia trazer para a lisura da disputa eleitoral, em especial na eleição presidencial do ano que vem? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a colunista Bela Megali e com o advogado Rafael Morgenthau, professor e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Fique com a gente. Bela Megali, o que prevê essa proposta de emenda constitucional que trata do sistema de votação, hein? Carol, a ideia dessa PEC, né, é que uma pessoa vá à urna eletrônica, digite ali o seu voto e que esse voto seja impresso, né? E aí vá para um compartimento ali, esse voto impresso, e a auditagem pode ser feita, né? Uma checagem com o voto feito na urna eletrônica, com esse papel, né? Que seria impresso do equipamento. O que os ministros do TSE têm alertado é que para que haja impressão de 100% dos votos das urnas eletrônicas, o Brasil teria um gasto de em torno de 2 bilhões de reais. Então, vamos dizer que não é uma conta simples, né? Bela, no fim de semana você noticiou que 11 presidentes de partidos se reuniram no sábado por videoconferência e decidiram se posicionar publicamente contra o voto impresso. Como é que se deu essa articulação que vai contra os interesses do governo e a proposta defendida pelo presidente Jair Bolsonaro de ter um voto auditável?
Pois é, Carol, entre esses partidos, né, a gente tem ao menos 3 importantes aliados do presidente Jair Bolsonaro, né, o Progressistas, né, que tem como presidente o Ciro Nogueira, até apelidado de 05 pela proximidade com o Bolsonaro, que integra a tropa de choque governista na CPI, o Republicanos, né, do Marcos Pereira, e também o PL do Valdemar Costa Neto. O interessante dessa articulação é que quem esteve por trás dela foi o ministro do Supremo Tribunal e também do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Ele foi essencial nessa articulação. No início da semana passada, ele jantou com presidentes de alguns partidos que estiveram nessa reunião de sábado passado e falou da importância, né, de se mobilizar o grupo contra o voto impresso e deles reforçarem a mensagem de que a urna é segura, que o sistema brasileiro é seguro, é um dos principais, enfim, dos melhores sistemas do mundo, e destacou também a importância de que esse questionamento não chegasse ao Supremo Tribunal Federal, porque isso geraria ainda mais desgastes à corte e levaria um atrito maior ainda entre a corte e o governo Jair Bolsonaro, né, que a gente acompanha que a relação é delicada desde que o presidente assumiu o cargo. Então, esses presidentes de partidos começaram a se articular e decidiram fazer essa videoconferência, essa reunião online no sábado e publicar, né, tornar pública essa posição contra o voto impresso e a favor, né, da manutenção aí do sistema da urna eletrônica como existe hoje, né, em que não se imprime nenhum tipo de comprovante. Então, a sinalização foi muito forte, né. Beli, como é que fica a posição do presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse cenário? Porque foi ele mesmo que abriu caminho para que o assunto passasse a tramitar no Congresso. Nós queremos votar e queremos ter a certeza de que esse voto é confirmado da maneira como a gente colocou. E agora o presidente do partido dele, que é o PP, o Ciro Nogueira, está nesse grupo de presidentes de partidos contrários ao voto impresso. E aí o Lira fica de que lado nessa situação? Pois é, o Lira fica com um pé em cada canoa, Carol, porque... Bem central, né? Honrando, né, a posição que ocupa, ele foi eleito, né, como presidente da Câmara com o apoio incondicional do Jair Bolsonaro, e ele tem um compromisso com o Bolsonaro de votar essa PEC, algo que o seu antecessor, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se recusava a fazer. No entanto, o Arthur Lira não vai angariar votos, não vai trabalhar junto ao Congresso para conseguir votos para aprovar essa PEC. A prova disso é que, como você mesmo disse, o presidente do partido dele, né, o Ciro Nogueira, com quem Arthur Lira é alinhadíssimo, participou da reunião no sábado, inclusive abriu a reunião e falou, enfim, a favor, destacou muito a credibilidade do sistema atual, disse que não vê necessidade, né, de se implementar o voto impresso e também nem tempo hábil para isso. Então, é assim que o Arthur Lira vai se comportar em relação a essa PEC. Bom, Bela, e aí esse quadro político que envolve o debate sobre a urna eletrônica remete a 2 perguntas. A primeira delas, que diz respeito justamente à PEC, até que ponto há um sentimento hoje de que essa mudança na legislação não será aprovada, pelo menos para viabilizar qualquer tipo de mudança ainda para a eleição de 2022. E uma outra pergunta que não tem nada a ver com a eleição, mas sim dessa relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o Centrão. O quanto que esse caso expõe que a fidelidade dos partidos do Centrão ao governo não é tão forte quanto o presidente eventualmente supõe que seja? Maltic, eu vou começar respondendo a sua segunda questão, tá? Até o momento, esse de fato é o sinal mais forte que o Bolsonaro recebeu do Centrão, que os partidos não necessariamente vão embarcar nas suas pautas. Inclusive pautas que ele considera muito caras, né, como essa do voto impresso, que Bolsonaro vem destacando a necessidade de aprovação dessa PEC. Se passar por lá e for promulgada essa PEC, nós teremos voto impresso no ano que vem. E como eu e o Parlamento brasileiro encarnamos a vontade popular,
essa vontade será feita no ano que vem. Se a gente puder resumir o Centrão em uma palavra, seria pragmatismo, né? O que o Centrão costuma jogar do lado de quem está ganhando. Ainda existe uma aposta de que o Bolsonaro vai recuperar parte da popularidade dele, com o aumento da vacinação, com a melhora da economia e com o aumento do Bolsa Família, que vai ser rebatizado de Alimenta Brasil, né? Pelo menos é esse o nome que tem vencido aí até agora. Então, a ideia de partidos do Centrão ainda continuar nessa canoa, porque eles acreditam que o Bolsonaro tem chances de se reeleger. Mas se o presidente continuar perdendo popularidade, a chance de desembarcarem do apoio do presidente não é pequena, não. E falando agora sobre, enfim, o sentimento, né, dos políticos em relação à chance de fato dessa PEC prosperar, alguns políticos apontam que hoje não vem muito tempo hábil para que isso aconteça, e também acreditam que faz parte aí da retórica do presidente Jair Bolsonaro de ir preparando o terreno caso perca a eleição de 2022. Tem um sentimento aqui de que a PEC vai ser aprovada na comissão especial, mas há uma grande dúvida em relação ao plenário. Já que esses 11 partidos que assinam, né, que fazem parte aí desse movimento para manter o sistema atual e contra o voto impresso, compõem mais de 2/3, né, da Câmara, do Senado. Então, a chance de ter uma articulação contra, né, essa PEC é muito grande. Os presidentes, né, dessas siglas que se reuniram no sábado falaram que justamente um dos debates do encontro foi esse: como vão travar que essa medida prospere no Congresso. No entanto, eu apurei que dentro de alguns partidos ainda existe gente a favor. Dentro do próprio PSDB, o Aécio Neves, por exemplo, é uma pessoa favorável ao voto impresso. PSB e PDT também tem algumas pessoas favoráveis, alguns deputados favoráveis. Então, hoje o cenário no plenário é mais imprevisível, mas com todas essas lideranças se articulando a favor da manutenção do sistema atual, as chances dessa PEC prosperar realmente ficam bem mais limitadas do que a gente via no mês passado. Bela, na opinião dos deputados com os quais você conversa, qual é a razão de fundo para o presidente Jair Bolsonaro insistir tanto nessa tese? Eles verbalizam com clareza de que por trás disso está um discurso, né, a construção de uma narrativa do presidente Jair Bolsonaro para inflar a sua base, caso ele perca as eleições, sim. Eles veem com clareza, inclusive políticos do Centrão e da base, bem próximos do governo, que o Bolsonaro fala, né, levanta essas suspeitas de fraude e se utiliza disso para tentar se blindar e criar confusão. Eles falam criar confusão, usam muito essa expressão, caso perca as eleições. Inclusive, já falei disso com o ministro Gilmar Mendes também, e ele relatou que ele próprio já falou para o presidente Jair Bolsonaro que o sistema eleitoral é confiável. Em uma das conversas que eles tiveram, Bolsonaro chegou a falar que Aécio Neves teria ganhado de Dilma Rousseff em 2014. O próprio Gilmar Mendes falou: não, isso não aconteceu, eu era presidente do TSE, eu estava atuando no TSE e o Aécio perdeu quando ele se descuidou de Minas, do estado dele, do berço dele. Foi isso que derrotou ele, e não nenhuma fraude. Isso não aconteceu. Mas, por mais que Bolsonaro seja alertado e não consiga provar, né, esse seu discurso na prática, ele vem insistindo nisso e todo mundo vê como uma estratégia, para criar confusão aí e questionar o resultado de 2022. Bela Megali, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho. Valeu, Bela. Até a próxima. Obrigada, Maltica. Obrigada, Carol. Obrigada, ouvintes. Professor Rafael Morgenthau, muito se discute hoje, né? O próprio presidente da República levanta questionamentos, dúvidas e suspeitas a respeito da segurança da urna eletrônica e também pelo fato dela ser auditável ou não.
O senhor conhece esse sistema há muito tempo, há mais de uma década, se debruça sobre isso. O sistema de urna eletrônica de votação no Brasil, ele é seguro e também ele é auditável? Perfeitamente, Roberto. Poucas coisas no Brasil, talvez nada no Brasil, funcione tão bem e de modo tão seguro quanto o nosso sistema eleitoral. E aqui a gente inclui não apenas as urnas eletrônicas, que são a ponta de lança, o fim dessa estrutura toda, mas toda a organização, começando por servidores, juízes e mesários, um exército de cidadãos que contribuem a cada 2 anos para a gente consagrar os nossos representantes. Então, eu tenho plena confiança no trabalho da Justiça Eleitoral, plena confiança na urna eletrônica e na contabilização dos votos, não só por ter vivido essa realidade internamente como servidor, por 1 década e meia, são já 2 décadas de serviço na área eleitoral, mas por entender, ao contrário do que muito se diz por aí, que o sistema é amplamente auditável. E quando eu digo amplamente auditável, eu me refiro a um rol de 15 instituições possíveis dentro da regulamentação da Justiça Eleitoral. Não vou citar todos eles, mas apenas para destacar. Tá? Polícia Federal, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, Forças Armadas, Congresso Nacional, Ordem dos Advogados do Brasil, e aí vai, entre outras instituições de tecnologia e, sobretudo, instituições acadêmicas que se dedicam à pesquisa da tecnologia da informação e dos sistemas eleitorais. Todo o processo de tecnologia da informação, né, desde a concepção do sistema até a contagem do último voto, é todo, sim, transparente e amplamente fiscalizável e auditável por todas essas instituições, inclusive, principalmente, pelos partidos políticos. Então, realmente é muita gente envolvida, com formações e interesses diferentes, o que já de saída tornaria inviável, do ponto de vista estatístico, qualquer combinação para dirigir um resultado. Então, para quem acredita em teoria da conspiração, e eu tenho o máximo respeito pela dúvida das pessoas, porque afinal a gente está falando de sistemas intangíveis, né? Não tem nada materializado, mas com o máximo respeito, essas teorias da conspiração não passam disso, elas prestam um desserviço à população, e eu fico muito satisfeito que os partidos políticos que representam a imensa maioria no Congresso Nacional estejam atentos a esse debate e assumir uma posição de repúdio ao voto impresso. Professor, para além do fato de ser desnecessária, né, a adoção de um outro tipo de auditoria, pelo que o senhor está falando, a urna é perfeitamente auditável, por que esse retorno a um eventual modelo de voto impresso é tão criticado por autoridades como o próprio presidente do TSE, o ministro Barroso? Que outras consequências isso poderia ter? Bem, acontece que nós estamos lidando com segurança da informação, né? Então aqui a gente sabe que é uma briga de gato e rato. Surge com frequência o argumento de que nenhum sistema é blindado e nenhum sistema é imune a fraudes. Isso é verdade, não há segurança absoluta. Agora, a gente tem que trabalhar com uma noção de probabilidades, cálculo de risco, e ver se essas vulnerabilidades, supostas vulnerabilidades, elas se confirmam na prática. E, num segundo momento, se a solução apontada para elas não cria problemas que antes não existiam. Então, me parece que autoridades como o ministro Barroso, que se posicionou de maneira firme e exemplar nesse debate, e outros que militam contra o voto impresso, já sabem o tipo de problema que o voto impresso pode trazer. E eu vou citar alguns aqui, porque até agora tem se falado muito na urna eletrônica, né, e no sistema eletrônico de votação como um todo. E às vezes com perguntas que parecem ingênuas, mas são maliciosas, do tipo, o que custa? Por que não? Qual o problema nisso? Estão com medo? Já acertaram a fraude para 22? Eu só posso entender isso aí. E eu acho curioso que as pessoas, muitas delas que criticam a urna, já têm uma solução pronta no bolso, que é o voto impresso. Então eu acho que vale a pena um rápido exame dessa tecnologia para a gente ver que ela, além de não ser a solução para o problema que se propõe resolver, porque esse problema não existe, ela traz novos problemas. Eu costumo fazer, assim como outros colegas aí, né, já caiu no jargão, a analogia entre o voto impresso e a cloroquina, né, com a diferença de que a cloroquina é uma solução errada para um problema real, e o voto impresso é uma solução errada para um problema que não existe. A gente não tem problema de segurança na urna. Quais problemas a gente passaria a ter com o voto impresso? Um é testar a paciência do eleitor.
Em 2002, quando houve a tentativa de voto impresso, eu digo tentativa porque foi uma experiência, e aqui no Rio Grande do Sul, no meu estado, foram 3 municípios que se submeteram a esse processo, houve um atraso de 2 dias na divulgação dos resultados. Então, assim, será que o povo tem paciência para isso, né? Um segundo ponto, a gente precisa treinar um exército de mesários, escrutinadores, que já perdeu a memória histórica de como funciona a manipulação do papel. Hoje, as novas gerações, aí, que são boa parte da população, sequer tomaram contato com esse sistema, né, esse modelo arcaico de contabilização. Então, a gente teria um problema grave de segurança dessas cédulas, né, armazenamento e contagem. Eu falei 2 dias na experiência, mas a gente poderia ter um período, inclusive, maior, porque a gente está falando de, ao que me consta, 100% das urnas, né? Houve aí propostas alternativas, mas, enfim, a gente teria um baita de um pepino. E eu estou falando dos problemas leves, né? Desculpa alongar um pouco na resposta, mas a gente permitiria aqui situações, atitudes maliciosas de compra de voto e de quebra de sigilo. Vamos lá. Qual é a proposta? Imprime-se um espelho da cédula com as 5 opções do eleitor. Para quem tem um mínimo de conhecimento em matemática e já ouviu falar em análise combinatória, não seria muito difícil que um comprador de votos, a pessoa que estivesse assediando o eleitor, entregasse já uma composição de voto dificilmente repetível ou irrepetível. Um voto esquizofrênico, um candidato de extrema esquerda, outro de extrema direita e tal, de modo que aquele voto fosse único. E aí o comprador de voto poderia depois, na checagem, verificar se aquela cédula realmente existe. Se ela não existisse, esse eleitor aí que vendeu o voto e não entregou estaria encrencado. Tá? Além disso, nós teríamos a possibilidade de perturbação e criação de dúvidas sobre o resultado final da eleição mediante uma ação estratégica e coordenada de alguns eleitores maliciosos que passassem a recusar a correspondência entre o voto digitado na urna e o voto impresso. E eu digo maliciosa porque estariam mentindo, dizendo, olha, a urna não está imprimindo aquilo que eu estou digitando. Na experiência de 2002, que seria repetida agora em 2022, espero que não seja, o eleitor tentava 3 vezes. Em argumentando que o voto não correspondia naquelas 3 tentativas, ele seria chamado para votar numa urna de papel. Né? Imagina se alguém resolve fazer isso em escala onde o seu adversário político tem mais votos. O espaço para contestação do resultado e, no limite, para anulação de uma sessão eleitoral inteira é imenso. Então, assim, essas poucas cogitações aqui, a gente poderia alongar a conversa, elas já demonstram de largada que a opção pelo voto impresso é uma opção péssima. Nós até estamos sempre abertos, né? Quem trabalha com eleição seriamente, que é o sistema mais seguro possível. Então, a gente está sempre abertos a discussões e novidades. Eu, por exemplo, defendo um passo adiante, voto pelo celular. Então, não se trata de não querer ouvir sugestões, mas da gente testar soluções propostas. E essa do voto impresso me parece catastrófica. Então, de novo, conforme falei antes, é uma boa notícia que os partidos políticos estejam recusando essa alternativa. Agora, professor, para além de toda essa argumentação, o fato é que a discussão está dada, né? Está tramitando no Congresso e o governo defende a adoção do voto impresso. Se isso passar no Congresso, existe alguma chance, na prática, realmente do voto impresso ser adotado já para 2022? Qual é o tamanho do desafio de adaptar a votação, todas as urnas eletrônicas, para o voto impresso em tão pouco tempo? Vamos lá. A nossa grande dificuldade aqui é que existe uma argumentação de nível técnico e uma argumentação de nível político. Essa argumentação de nível técnico, ela é acessível a muito poucas pessoas. Eu mesmo, que tenho formação em direito e trabalhei na tecnologia da informação na justiça eleitoral, alguns conceitos para mim são inacessíveis. Existe uma cadeia de confiança obrigatória. Né? Agora, o que a gente quer? Um sistema em que cada pessoa possa ela própria confiar com seus próprios olhos. Então a gente vai ter que voltar para o papel. E aí eu acho que é melhor então renunciar à urna eletrônica e voltar a contar 1 a 1.
é necessário acreditar nas instituições, né, e nas pessoas que elas indicam para fazer esse acompanhamento de TI. Mas a nossa dificuldade, então, é que o cidadão comum que vê invasão no Pentágono, que vê vazamento de dados, que vê hackeamento todos os dias, fica receoso. O Twitter afirmou hoje que hackers conseguiram acesso a ferramentas da plataforma ao manipular um pequeno número de funcionários e, com isso, invadiram 45 perfis de personalidades e de empresas. Eu tenho familiares que conhecem a minha trajetória e não acreditam na urna eletrônica. E eu acho que esse é um ceticismo muito difícil de superar. Essas pessoas são em pequeno número, mas elas precisam ser contempladas. Se elas não forem persuadidas, pelo menos que elas sejam respondidas. E é isso que a gente tem tentado fazer. Eu não vejo, do ponto de vista técnico, a menor dificuldade para a Justiça Eleitoral implantar uma urna de lona atrás da urna eletrônica e imprimir um monte de votos. Só que aí a gente vai ter que lidar com dificuldades, né? Vamos imaginar o seguinte, eu comentei lá no início, que para quebrar o sigilo do voto, um comprador de voto faria uma combinação improvável de votos e conseguiria ver se esse voto foi dado. Tá? Qual é a solução que o TSE já apontou? O ministro Barroso trouxe isso a público na Câmara de Deputados. Imprimir voto a voto. Ora, numa sessão eleitoral com 400 eleitores, que é a média, 5 votos em jogo, a gente está falando de 2.000 votos. Né? E isso, se ninguém errar, são 2.000 cédulas numa urna de lona. Vai faltar espaço, né? Então, essas coisas devem ter sido pensadas já. Né? Agora, se for para fazer, bom, vamos fazer, né? Só que, uma vez que a gente insere essa tecnologia e ela está disponível, seja para 1%, por amostragem, 5% ou todas as urnas, eu não vejo outro sentido que não fazer a recontagem. E dá para esse grupo de céticos, que eu acho que é pequeno, aquela segurança psicológica, que é a mesma do piloto de avião, né? O avião hoje navega por instrumentos, mas tem que ter um piloto lá. Então vocês querem uma cédula? Tá bom, vamos contar essas cédulas. Só que não vai corresponder o resultado, porque a máquina é infalível, mas o ser humano não. De boa ou de má fé, pode haver divergência. E aí eu pergunto a vocês, eu devolvo a pergunta aos ouvintes, na verdade. O que nós vamos fazer quando, em eventual recontagem, os números não baterem? Nós vamos acreditar em quê? E se houver uma contestação de resultados, como aconteceu nos Estados Unidos, nós vamos proclamar os vencedores quando? E se as pessoas forem se enfrentar na rua, disputando a validade ou invalidade do resultado, quem vai apartar essa briga? Então, me preocupa muito mais o efeito político e prático da aprovação do voto impresso, das consequências que a gente pode ter, que no fim a própria democracia ser derrubada, do que propriamente a operacionalização. Quanto à parte técnica e mesmo orçamentária, esses argumentos não me sensibilizam. É claro que a Justiça Eleitoral vai vir a público e vai dizer que é muito difícil e oneroso fazer, e eu concordo com isso, mas esse não é o nosso argumento. E a gente tem que ter coragem para deixar as coisas muito claras, né? O que está em jogo aqui é admitir a possibilidade de questionamento de resultados. Vou repetir. A pauta do voto impresso é inserir no nosso sistema eleitoral seguro, auditável, rápido, um princípio de dúvida que hoje não existe. E quando a gente der esse passo, meus amigos, eu temo pelo futuro da nossa democracia. Eu espero que os nossos partidos políticos, os nossos representantes, sejam sensíveis à razão, né, e não andem pelo caminho errado. Até porque, se o sistema eleitoral entra em dúvida, o sistema partidário também. E aí todo o nosso edifício constitucional, a nossa república vai ter que ser reconstruída. Nós não precisamos disso definitivamente. Professor Rafael Morgenthau, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para o senhor. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Boa tarde, bom trabalho. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo.
Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau! Até mais!